Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Benítez, sou terapeuta floral, alquimista e oraculista. E estamos aqui hoje para mais uma tiragem coletiva. Sim, ainda estamos em adaptação, portanto, este cenário é semi-provisório, porque metade dele fica, metade dele vai, e essa é a vida. Mas vamos lá, Virgem, hoje vamos gravar para os virginianos. Eu também sou virginiana, como eu canso de falar nos vídeos e vocês já sabem. Então vamos entender como serão os nossos próximos 30 dias, virginianos. Então vou pedir para vocês que vocês respirem fundo, peçam para os seus mentores e guias uma orientação. Eu peço licença ao anjo de guarda de vocês e peço a proteção do meu anjo de guarda, para que esta conexão ela seja a mais assertiva possível. Outra coisa, lembra que esta é uma tiragem coletiva, então você precisa adaptar sempre a sua situação, tá bom? Se você quiser uma consulta na sua energia, é só clicar no link na descrição do vídeo. Dito tudo isso, vamos entender como serão os próximos 30 dias para o virginiano? É claro que assim, este vídeo ele é atemporal, então ele é válido a partir do momento em que você estiver assistindo ele. Vamos entender, Virgem? Estou olhando para minha cola mesmo, mas vamos entender, Virgem, qual é o lado luz que vai estar em evidência nos próximos 30 dias para o virginiano. O que estará em evidência? Tudo sobre o virginiano nos próximos 30 dias. O que estará em evidência para o virginiano para os próximos 30 dias, Tarô? O Rei de Copas. Virgem, os próximos 30 dias, me parece que você vai, apesar de cheio de amor para dar, é como se vocês, virginianos, nos próximos 30 dias, mesmo que existam algumas turbulências ao seu redor, me parece que vocês vão estar muito mais equilibrados. Não demonstrando tanto amor, isso já é um pouco comum. Esses dias eu ouvi de uma amiga, nossa, você é secona, né? E eu tipo, nossa, uma amorosa. Mas me parece que vocês vão manter muito essa linha do virginiano, né? Então, apesar de todas as turbulências que aparecerem, você vai estar firme, você vai parecer ou permanecer equilibrado. Se você não estiver, você vai tentar demonstrar isso, sabe? É como se nos próximos 30 dias vocês passassem por eles de maneira muito mais tranquila, porque vocês estão em paz consigo mesmos, sabendo que vocês estão... É como se vocês não dessem ponto sem nó. Então pode cair o mundo ao redor de vocês, que vocês vão se manter firmes, tá? Lógico que eu não tô falando que vocês vão ser frios, muito pelo contrário, mas é como se vocês soubessem dosar as emoções. Agora vamos entender qual é o lado sombra, o que não está em evidência, qual é a sombra do virginiano nos próximos 30 dias, Tarô? O 5 de Copas. Virgem, apesar de tudo, parece que nos próximos 30 dias, e você vai precisar olhar para isso por mais que você não queira, é como se, ao invés de olhar para tudo que está dando certo, vocês só olhassem para os próprios erros. É como se... Sabe quando o virginiano erra? Que vamos falar a verdade, você está trabalhando lá. Vamos falar de trabalho, mas pode se enquadrar em qualquer aspecto da vida, tá? Sabe quando você tem certeza de uma coisa
e na verdade dá um BO e todas as suas certezas caem ao chão, ao invés de você olhar os pontos positivos, você fica se apegando ao seu erro. Então, Virgem, por mais que para fora, para o que está em evidência, por mais que todas as turbulências tentem te afetar e você esteja lá firme, forte, sorridente, cuidado com a mania de ficar se julgando em demasia por tudo que deu errado, por todos os seus anos, tá? Procura sempre olhar pelo lado positivo, belezinha? Agora vamos entender qual é o momento de vida do virginiano nos próximos 30 dias. O eremita. Virgem, seu momento é de olhar para o passado e ressignificar tudo que aconteceu na sua vida até agora. E é num sentido de olhar para tudo com mais amor, com mais... num sentido de olhar para tudo com mais amor. De entender que assim, você fez o que você sabia fazer, que você consegue olhar, é uma oportunidade, veja, de você olhar para o seu passado, para os erros cometidos, para os acertos e ressignificá-los todos, tá? É uma oportunidade que a divindade está te passando, porque sim, temos gatilhos de auto-julgamento, gatilhos de perfeccionismo aqui, de querer que tudo dê certo e ficar se chicoteando pelas costas. Mas este momento da sua vida justamente aparece para quê? Para que você possa olhar para tudo isso com amor e entender que assim, você fez as coisas do jeito que você sabia fazer naquele momento, do jeito que você achou que fosse melhor e deu o seu melhor. E olhar para isso com amor, tá? Vamos ver o que tua essência está te pedindo nos próximos 30 dias, Tarô. Vamos ver o que a sua essência está te pedindo, virginiano. O que a essência do virginiano, a alma dele, está pedindo nos próximos 30 dias? Ó, o 9 de paus invertido. Sua essência, Virgem, está te falando assim, você tá cansado pra caramba, você já lutou tanto até aqui, virginiano, você já carregou um monte de tarefas, já carregou um monte de coisas nas costas, você tá machucado, você tá ferido, e mesmo assim você persiste. A sua essência fala, será que não está na hora de perceber que metade das tarefas, dos pesos que você carrega são de fato seus? Será que essa culpa toda, que esse se chicotear de olhar mais para o negativo sempre, será que precisa desse peso todo? Será que não é esse peso todo que te machuca? Muitas vezes, por conta desse peso todo, você está pensando em desistir, sendo que você está tão pertinho de conseguir as coisas que você quer. Eu sei que cansa. Talvez, Virgem, pense nisso. Será que não é o momento de olhar para o que é realmente importante? Vamos ver o que vai atrair o virginiano nos próximos 30 dias. O que atrai o virginiano nos próximos 30 dias, Tarô? Vai de paus invertindo. Virgem,
Me parece que o que te atrai não é só a ideia, não é só o tesão, não é só a paixão, é o excesso disso. É o excesso da movimentação, o excesso de vamos fazer acontecer. É como se o seu espírito te desse insights que parecem ser muito certeiros. Então, tudo que aparecer de novo, de inventivo, de criativo, de diferente vai te atrair nos próximos 30 dias, tá? Qual é o medo oculto do virginiano para os próximos 30 dias, tarô? Qual é o medo oculto? O Cavaleiro de Espadas invertido. O que me parece aqui, Virgem, é que você tem um grande medo de acabar caindo nas garras da turbulência das emoções, tá? Porque ela sai, esta é uma carta que ela sai embaixo do Rei de Copas, né? Então, seu grande medo é de se deixar levar pelas emoções e acabar se agindo de forma imatura, acabar metendo os pés pelas mãos aqui, porque você está rodeado de certezas, lembra que eu falei disso? E aí dá um negocinho errado, e aí você se vê como extremamente imaturo. O que Virgem precisa curar nos próximos 30 dias? O que é que Virgem precisa curar nos próximos 30 dias, tarô? A Torre. Virgem, sabe o que você precisa curar? Tudo aquilo que você acha que deu errado na sua vida. Todos os términos que você teve, todas as rupturas, pessoas que saíram da sua vida, pessoas que agiram de forma negativa contigo, mas que você também se culpa. Perceba que esse rompimento, essa ruptura, ela tinha que acontecer, não tinha jeito, uma hora ou outra o mundo ia desmoronar, porque você não tinha aprendido ainda uma simples lição: olhar para o positivo, perceber que aquela estrutura não estava formada de uma forma, numa base sólida. Então, Virgem, o que você precisa curar é justamente a culpa pelas coisas terem acontecido do jeito que aconteceram. Talvez, no fundo, você saiba que você agiu da forma que agiu, de forma até imatura para alguns aqui, por isso hoje se culpam tanto. E que essa ferida ela ainda dói, porque essa ferida te levou ao chão. Mas perceba que ela tinha que acontecer. E é muito doloroso quando a gente precisa se desapegar de crenças limitantes, de estruturas que a gente vivenciou por muitos e muitos anos. Mas isso já aconteceu, então você precisa deixar ir, tá? Precisa curar tudo isso, toda a tristeza, a melancolia, a dor que isso causou em você, tá? O que precisa ficar para trás nos próximos 30 dias? Já até caiu alguém aqui, o 3 de paus invertido. Sabe o que precisa ficar para trás, Virgem? Só mania de fugir de tudo. Alguns virginianos acabam fugindo da dor aqui, fugindo de olhar as suas emoções, olhar os seus erros, assumir que errou, sim, mas com um olhar de amor, que
ir para o mundo de uma maneira tão abrupta fosse modificar alguma coisa. Vocês precisam deixar para trás essa fuga da briga, a fuga do conflito. Muitos fogem do conflito e a maioria aqui foge do conflito interno, de olhar verdadeiramente para as suas ações. Não estou falando que você estava errado, aqui não tem certo e errado, perceba isso. Eu sei que vocês, muitos de vocês podem ficar se cobrando, inclusive, poxa, mas eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Mas a sensação que eu tenho é como se vocês dessem as costas para aquilo que deu errado, no intuito de melhorar, mas na verdade só estavam fugindo. Então percebam, virginianos, que assim, ao invés de fugir, ao invés de correr do conflito, talvez seja necessário olhar para as nossas emoções, abraçar essas emoções e entender por que a gente talvez fuja. Como as pessoas percebem no virginiano nos próximos 30 dias? Opa, tem gente querendo sair aqui, a gente já pega o sol. Virgem, as pessoas te percebem demais da conta. Sabe aquela pessoa que é equilibrada, aquela pessoa que nada abala? Pois é. Alguns te percebem também como um profundo egoísta, assim. A pessoa que se acha demais porque tem carga demais, né? Então assume muitas responsabilidades, mas que isso é somente para encher o seu ego. As pessoas sabem que você está fugindo de alguma coisa. Quando que você vai entender que você está fugindo de alguma coisa? Como Virgem se relaciona com as pessoas nos próximos 30 dias, Tarô? Como Virgem se relaciona com as pessoas no Rei de Espadas? Você se relaciona, virginiana, né, gente? Você se relaciona de uma forma extremamente, não é rude aqui, tá? Mas de uma forma mais fria, de uma forma de criar barreiras, estratégica. Sabe quando você se liga a pessoas de forma estratégica, não é amoroso? Como é que eu posso dizer isso? É como se você tratasse todo mundo igual, desde a pessoa que você ama à pessoa que você detesta. Mas as pessoas que você detesta, você é simpático, amoroso, carinhoso, porque você está se ligando a elas, porque você sabe que essas pessoas, elas podem te abrir portas de alguma forma aqui. E sim, a visão da pessoa, das pessoas que a gente falou que elas vão ter de vocês, não vai estar tão errada, tá? Porque lembra que assim, você está brilhando demais, mas está pensando só em si em alguns momentos? Pois é, tudo isso é como se... Sabe aquele virginiano que não dá ponto sem nó? É mais ou menos isso, como você vai se relacionar com os outros. É ruim? Depende do ponto de vista. É bom? Também depende do ponto de vista. Aqui não estamos num lugar de julgamento. Aqui a gente percebe que você passou por tantas dores, que hoje você não quer fazer besteira. Para não falar em outra língua, para o YouTube não me cortar, né? Mas você não quer fazer besteira, então hoje é como se você estivesse se defendendo de tudo
tudo e de todos, carregando mais do que você consegue, mas porque você tem um propósito. E esse propósito qual é? Vamos descobrir? Vamos ver o que a Virgem recebe das pessoas nos próximos 30 dias. O que o virginiano recebe das pessoas nos próximos 30 dias, tarô? A Rainha de Paus. Eita, Virgem! Você acaba recebendo mais carga, né? Porque você tá tão na sua. É como se você fosse tão dono de si, que você até recebe oportunidade sim aqui, tá? Mas é em excesso, é como se as pessoas... Como se a sua jogada desse certo. Sabe quando a gente se autovaloriza para esconder algumas fraquezas? Pois é, a gente não deixa que os outros vejam as nossas fraquezas. Se a gente está bem, se a gente está mal, se a gente está doente, se a gente está com dor de barriga ou uma simples cólica, não é mesmo? Então as pessoas vão te dar excessivamente o que você está entregando, que é ser o senhora de si, a pessoa que resolve tudo. Perceba que beira um pouco a arrogância até. Então, pode ser que alguém haja contigo de forma arrogante ou as pessoas te enxerguem de forma arrogante e aí o que você vibra, você recebe de volta. Então, presta atenção nisso. Alguns outros vão falar, nossa, essa pessoa resolve tudo. E aí elas vão te dar tudo para resolver. Sem nem mexer um dedo para tentar resolver sozinhas. Elas vão jogar a carga em você. Então presta atenção nisso, beleza? Vamos ver o que aparece para surpreender o virginiano nos próximos 30 dias. O 4 de copas invertido. Virgem, sabe o que aparece para te surpreender nos próximos 30 dias? A sensação de tédio, a sensação de que alguma coisa está fora do lugar, de que falta algo. Preste atenção neste sentimento, falta algo. Este sentimento possivelmente vai te mostrar os lugares em que você anda agindo de forma egóica, anda agindo de forma a carregar tudo para si, anda agindo talvez de forma estratégica demais, deixando de ressignificar algumas situações. Então perceba que o que falta? Passe a olhar para este sentimento. O que está faltando? Por que eu não consigo sentir prazer nesta situação? Tá? Qual é o seu atual aprendizado, Virgem, nos próximos 30 dias? Qual é o atual aprendizado do virginiano nos próximos 30 dias? Vocês viram que rolou, né? Valete de Paus. Sabe qual é o seu atual aprendizado, Virgem? É aprender a recomeçar. Aprender a agir de forma um pouquinho mais arriscada. Aprender a sair do padrão que você estabeleceu para si. Por isso que muitas vezes você se vê entediado. Por isso que muitas vezes você fala, nossa, mas é só isso, acordar, ir para o trabalho, trabalhar, xingar alguém mentalmente, ser xingado, voltar para casa, deitar e dormir. Perceba que seu atual aprendizado é observar o que te falta e se aventurar
dar o primeiro passo e tentar um novo início, tá? Qual é o conselho para o virginiano nos próximos 30 dias, Tarô? Qual é o conselho para o virginiano? Virgem, é momento assim, ó, de deixar o que te faz mal, de procurar ter paz, procurar sair dessas águas turbulentas que você se encontra. Por quê? Porque vem um 3 de ouros invertido, então assim, porque foi você que se meteu nessa. Você sabe que foi você que se meteu nessa. Você reclamou, aconteceu tudo que aconteceu na sua vida e o que você está fazendo de novo? A mesma coisa. É como se aqui você quisesse transbordar, só que você está fazendo isso da maneira errada. E aí, ó, está beirando a exaustão aqui. Então perceba que assim, quanto mais cedo você ressignificar, eu sei que dá um quentinho no coração, principalmente quem tem papel de liderança aqui, ou quem é naturalmente líder, tá? Não necessariamente esteja num cargo de confiança, num cargo de líder, mas você, Virgem, isso te transborda o coração, tá? Só que é o excesso, é o desequilíbrio da energia, e aí você fica exausto. Então é aprender a se desapegar desse tipo de sensação que te dá, porque é um ciclo vicioso. Você não sai dele porque você não quer, você se enfia nas mesmas. Deixa eu ver quem tá no fundo do deck, é o imperador ao contrário, então, invertido, né? Então assim, você quer controlar tudo e todos, você quer controlar si, o seu destino, e tá tudo bem querer controlar o seu destino, todos nós queremos, não é mesmo? Falou a virginiana aqui, mas você acaba sendo autoritário em determinadas situações, acaba pegando mais carga do que deveria, né? Se torna arrogante, mas isso aquece seu coração, é o verdadeiro vício no caos aqui. Então, um conselho para você, virginiano, é procura entender tudo isso que já te causou uma imensa dor, uma imensa ruptura, e vai procurar águas mais tranquilas. Vai procurar o que verdadeiramente faz sentido para você, tá? Vamos ver o que eu enxergo mais aqui. Muita carta. Além disso, né, claro. Ou você, mais uma vez, à beira da exaustão, por ser do jeito que você é, e no excesso. Tá tudo bem ter espírito de liderança, mas se você não souber equilibrar essa energia, meu bem, você vai perecer. É o verdadeiro vício no caos, né? Sempre que tudo tá um tédio, você procura transbordar e transbordar e transbordar cada vez mais e mais. Será que é isso mesmo que você quer da sua vida, Virgem? Será que vale a pena ter razão? Ou ter paz, ou estar tranquilo, conformado que algumas coisas não tomam o rumo que a gente gostaria, mas que são melhores quando elas desviam o seu caminho. Eu vejo a energia de 2 homens, tá? Ou pelo menos 2 figuras com energia muito masculina muito presente.
Um que te traz estabilidade emocional e outro que age de forma extremamente rude contigo. Podem ser a mesma pessoa? Podem. Pode ser aquela pessoa que... Ah, entendi. Pode ser que diante de uma situação que você vivenciou no passado, que se esta pessoa aparecer de novo na sua vida, você vai agir de maneira extremamente estável e até bastante estratégica, tá? Isso é um recado bem específico. Vejo sim a energia de dois homens, mas podem ser a sua própria energia, de como lidar com algumas situações. É como se as suas emoções, em alguns momentos, você tivesse que escondê-las de fato para agir de forma mais estratégica. Mas o que eu percebo aqui é que muitos vão ter oportunidade de acessar algum tipo de emoção, mas que vão pensar, não vão demonstrar o que sentem, porque não vale a pena neste momento. Virgem, perceba que tudo que deu errado até agora, ela precisa ser olhado sobre um outro viés. Será que o que se derramou, será que o leite derramado aqui não foi justamente algo do ego? E quando eu falo algo do ego, eu falo em algo que é por amor, assim, sabe? O nosso ego, ele tá ali só para nos proteger. Acontece que se a gente não se conhece, se a gente não vai através do caminho do autoconhecimento, a gente não percebe essas armadilhas que o ego nos faz. Então, perceba se tudo isso que você está se chicoteando não é só porque você não quer ser mal visto, mal entendido. Se você de fato não aceita que você errou. Mas me parece muito aqui, a sensação que eu tenho é de que tudo que aconteceu até agora que deu errado foi porque você deixou seu ego falar mais alto. O eremita e o 3 de paus invertido. Muitos de vocês vão ficar tão tentados aqui a dar as costas para tantas emoções, para tanta coisa que precisa ser revista. Às vezes não adianta ficar também se chicoteando por conta de detalhes, tá? Não adianta querer fugir de você mesmo. Cuidado, Virgem, para não se sobrecarregar demais a ponto de destruir o que você está construindo neste momento. Deixa do amiguinho para o amiguinho, entendeu? Tem coisa que não adianta você querer resolver para todo mundo. Os outros precisam aprender por si sós. Saiba se manter no seu lugar. Ou vontade, né, que vocês têm de sair fazendo um monte de maturidade, de se deixar levar. Cuidado com brigas também, com palavras rudes que vocês podem vir a ter nos próximos 30 dias. Sei que as coisas podem estar um pouquinho pesadas, mas não dá para descontar no amiguinho, beleza? Era isso, meus amores, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir, de se inscrever no canal. Um beijo e é nóis!